Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Então, um cotovelo redutor é usado para defletir de 30 graus o escoamento de água a uma taxa de 14 kg por segundo, tá? Então, o que é essa taxa aí? É a vazão, tá? Vamos anotar aqui, ó. Em um tubo horizontal. O cotovelo descarrega a água na atmosfera. Ou seja, aqui fora, pessoal, nós temos praticamente a pressão é igual à pressão atmosférica. O cotovelo, a área de seção transversal do cotovelo é de 113 cm² na entrada e 7 cm² na saída. Então, ó, vamos lá. Ó. Aqui é 113 cm² e a área na saída é 7 cm². A diferença de elevação entre os centros da saída e entrada é de 30 cm. O peso do cotovelo e da água que é nele são considerados desprezíveis, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui já foi feito uma consideração, aqui das coordenadas. Então veja que o x é para a direita e o z é para cima, tá? Nós também temos a representação das forças de pressão aqui na entrada, que seria essa força aqui, que seria o P1 vezes a área. E nós temos aqui a pressão de saída. O que ocorre, pessoal? Como nós temos a pressão atmosférica tanto na saída como na entrada, essas forças decorrentes da pressão, a gente só considera as decorrentes de pressões maiores do que a pressão ambiente. Porque como o sistema todo, o volume de controle todo está sujeito à pressão ambiente, é meio que se equilibra essa pressão. O que vai desequilibrar vai ser o quê? A pressão a mais que isso, né? Ou a menos que isso, tá? Bom, nós temos a força devido à vazão aqui na entrada, que é o M.V1, que ele desenhou aqui. E nós temos a força aqui na saída, que é o M.V2, tá? Então, ó, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer de consideração para começar a resolver o problema? Tá? Essa parte é importante. Então, primeira coisa, nós vamos falar que o regime é permanente. Consequentemente, a vazão que entra é igual a que sai. E aquele termo lá da conservação do momento, que era aquela integral em relação ao volume de ρV de volume lá, ele é igual a zero, tá? Porque dentro do meu volume eu não vou ter variação da velocidade, tá? Outra consideração que nós vamos adotar aqui, ó, é que aquele fator de correção é igual a 1, que é aquele beta, tá? Por quê? Porque a gente vai considerar como se a velocidade de entrada e saída seja praticamente uniforme, tá? Além disso, nós vamos desprezar as perdas de pressão, tá? Na tubulação, conforme ao escoamento, tá? Beleza? Além disso, acabamos esquecendo aqui de comentar, não foi fornecido para a gente informações acerca do peso da água e do peso do cotovelo em si. Então, como a gente não tem informação, a gente vai adotar como se fosse desprezível. Então, o peso da água e do cotovelo são desprezíveis, tá? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, como o regime é permanente, a gente tem que a vazão que entra é igual à vazão que sai, que é essa de 14 kg por segundo. Como a gente precisa da velocidade, tanto da entrada e da saída, para calcular aquela força devido à inserção ou saída de vazão do nosso volume de controle, que está desenhado aqui pelo tracejado, nós vamos precisar calcular a velocidade da entrada e da saída. Se a gente relembrar, né, ó, da definição de vazão, nós temos que é o quê? A densidade
vezes a área vezes a velocidade. Consequentemente, a velocidade é o que? É a razão entre a vazão e o produto da densidade pela área, tá? Então, ó, para a entrada, basta utilizar a área da entrada. Para a saída, para a velocidade de saída, basta utilizar o quê? A área da saída, ok? Então, vamos calcular isso aqui para nos auxiliar. Então, aqui vai ser 14, a densidade é 1000 e a área de entrada é 113, só que está em centímetro quadrado. Nós precisamos passar para metro quadrado. Para quem não se recorda, de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente multiplica por 10 a menos 6. Tá? E o mesmo a gente faz aqui embaixo. Ó. Vai ficar 7 vezes 10 a menos 6. Pô, eu falei 10 a menos 6, pessoal, mas perdão, é 10 a menos 4 aqui. 10 a menos 6 é se estivesse em milímetro quadrado. Então, aqui é 10 a menos 4, 10 a menos 4. Então, vamos utilizar aqui a calculadora para calcular isso aí. Então, aqui a gente vai ter 14 dividido por 1000 vezes 113 vezes 10 elevado a menos 4. Então, aqui na entrada, ó, a gente teria uma velocidade de 158,2 metros por segundo. E na saída, vamos lá. Ah, perdão, pessoal, acho que eu coloquei um vezes aqui sem querer, no lugar do dividir. Vezes 10 elevado a menos 4. Agora sim, ó, 1,24. Achei que estava estranho, mas estava muito alto. Vamos lá. 1,24 metros por segundo. Então, vamos lá. O outro é 14 dividido por 1000 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui vai dar uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Aqui, pessoal, eu esqueci de comentar, mas também nós vamos adotar as seguintes forças de reação para que o bocal ele permaneça parado, tá? Ele não pode se mover, tá? Então, a gente tem que fixar esse bocal de alguma forma. Foi adotado esses sentidos aqui, mas isso, pessoal, não se preocupem. Vocês podem adotar o sentido que vocês acharem adequado, que se der errado, é só inverter, né? Então, se o resultado é negativo, significa que a força ela está no sentido contrário, tá? Bom, problema. Nós não temos a pressão na entrada, tá? Nós temos apenas na saída. Para a gente calcular a pressão na entrada, nós vamos precisar utilizar a equação de Bernoulli, tá? A gente não chegou a revisar aqui na disciplina, mas eu acredito que vocês devam ter visto em mecânica dos fluidos. Mas de qualquer forma a gente vai dar uma pincelada sobre isso depois. Que é uma equação, tem determinadas considerações, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que nos diz que a energia ela é conservada se você pega dois pontos diferentes do sistema, considerando algumas coisas, como regime permanente, fluido incompressível, não há perdas por atrito, não tenho transferência de calor, né, entre outras coisas. Então, essa equação de Bernoulli, ela nos diz que P1 dividido por ρg mais B1 ao quadrado dividido por 2G mais Z1 é igual a P2 dividido por ρg mais P2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Tá? Então, aqui é como se não está exatamente na unidade de energia, tá, pessoal? Mas está algo próximo, tá? É como se fosse em metros. Depois a gente vai ver, tá? Então, esse é o termo, esse primeiro termo ele é decorrente
da energia da pressão ali do escoamento, esse aqui da energia cinética e esse aqui da potencial, tá? Então, ó, a pressão de saída, ela é praticamente igual ao ambiente, então a gente despreza, tá? Ok? Então, a pressão aqui, ó, sobre ρg vai ser o quê? Se a gente isolar, vai ficar V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G mais Z2 menos Z1. O Z2 menos Z1 é essa altura, essa diferença de altura, tá, pessoal? Então, a pressão 1 vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes todo esse cálculo aí, esse trambolho aí que nós temos aí para resolver, tá? Então, vamos lá. Densidade é 1000. A aceleração gravitacional, vamos botar 9,81. O V2 é 20. O V1 é 1,24. Aqui vai ficar 2 vezes 9,81. Mais... Aí o Z2 menos Z1 é 30 centímetros. Nós temos que passar para metro, que daria 0,3. Tá? Então, com isso, a gente consegue estimar a pressão na entrada. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o valor da velocidade para a gente carregar menos o erro. Eu ficaria 1000 vezes 9,81 vezes 20 ao quadrado menos o valor ali da outra velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81 mais 0,3. Opa! Isso aqui daria um total, se eu calculei certo, de 202.175,5. Pascal. Ou, né, se a gente quiser dar escrever de uma maneira mais elegante, daria vamos arredondar para 176 kPa. Tá? Então, essa seria a pressão na entrada, aproximadamente 200 kPa. Feito isso, pessoal, é o que ele está pedindo na A. Tá? Então, lembrando que essa pressão aqui não é a pressão absoluta, tá? É a pressão manométrica na entrada. Se fosse absoluta, a gente teria que acrescentar a pressão atmosférica. Tá? Na B, vamos lá, ele quer a força necessária para manter o cotovelo no lugar. Então, a gente segue aquilo que nós vimos, né? Ó. Com aquelas considerações que a gente fez, a gente vai ter que somatório de força em X, é somatório das vazões entrando em X vezes a velocidade em X, menos, perdão, deixa eu escrever aqui melhor, não é entrando, é saindo, né? É saindo vezes a velocidade que sai na direção X, tá? Menos a vazão que está entrando vezes a velocidade que está entrando, ambos aqui a gente considerando na direção X, tá, pessoal? Então, em termos de força em X, ó, o que nós temos? Nós temos a pressão na entrada, que ficaria o P1A1. E nós temos também o que? A reação em X, que ele colocou aqui, que ele chamou de FRX, que também está à direita. Saindo, a gente tem alguma velocidade em X? A velocidade está inclinada, ó, com ângulo de 30 graus. Né, ó, se a gente fizesse um desenho aqui, ó, só para a gente entender aqui melhor, né, ó, a velocidade aqui na saída, que é o V2, aqui é o ângulo de 30 graus, que é o ângulo do bocal, aqui embaixo eu teria a parcela do V2 em X e a parcela do V2 em Y. Aí tem que relembrar lá de geometria, né, ó. V2x é o quê? É o V2 cosseno de 30. E o V2y é o V2 seno de 30.
Tá? Então, nós temos uma velocidade em x na saída, que é o V2x, que é o quê? V2 cosseno de 30. Como ele está positivo, pessoal, quando eu substituir aqui, ele mantém positivo, né? Fica V2x, V2x não, V2 cosseno de 30. Menos a vazão da entrada. Nós temos alguma velocidade na entrada em x? Temos, o V1 está em x e ele está para a direita. Então, quando a gente põe aqui, ó, o sinal continua positivo, tá? Então, seria o V1. Tá? Consequentemente, a força resultante em x seria o quê? M ponto. Se a gente colocar em evidência aqui, vai ficar V2 cosseno de 30 menos V1 menos P1 vezes a área 1, né? Que é a área da entrada. E aí a gente substitui. Aqui vai ficar 14 vezes o V2, ele é 20, né? Se não estiver enganado, deu 20. Vezes cosseno de 30 menos 1,24 menos 202, 175,5 vezes o A1, que é 113 centímetros quadrados, ou seja, 113 vezes 10 a menos 4, tem que passar para metro, né? Então, vamos lá. É uma continha e tanto, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. Deixa eu copiar aqui. A pressão vai ficar 14 vezes 20 vezes 30, aí a gente coloca aqui cosseno, menos 1,24, menos a pressão, vezes a área, que é o quê? 113 vezes 10 elevado a menos 4. Fazendo isso, nós vamos ter o quê? Aproximadamente menos 2060,5, né? Então, aqui a gente teria menos 2060,5 newtons, ou, né, menos 2,06 kN. Aí aquilo cai, como eu comentei com vocês, ó. Como deu negativo, isso indica que o FRX aqui está na direção incorreta. Portanto, ele está para a esquerda. Ou seja, se eu não prendesse o bocal, ele teria uma tendência a ir para a direita. Consequentemente, eu tenho que ter uma força para a esquerda para manter ele parado. Tá? Beleza. E aí a gente faz a mesma coisa em Y. Tá? Então, o somatório das vazões que saem, velocidade que sai em Y, menos somatório das vazões que entram, velocidade que entra em Y também. Em termos de força, pessoal, ó, a pressão só está em X, nós não temos o peso, né? A gente desprezou, então eu só vou ter... Ah, tá, aqui eu coloquei Y, pessoal, mas é o Z, tá? Que ele chama de Z, o vertical. Então, nós só vamos ter o quê? A força resultante em Z que está para cima. Se a gente voltar aqui no desenho, tá? Então, isso aqui vai ser igual. Vazão que sai, velocidade que sai. A gente tem alguma velocidade que sai em Z? Sim, o V2. Em qual direção? Aqui eu até coloquei Y, tá, pessoal? Só considerar isso aqui é Z, tá? V2Z. Que é o quê? V2 seno de 30. Então, a gente vai ter o M ponto, V2 seno de 30. Veja que ele está para cima, ok? Então, é positivo. Menos a velocidade, a vazão que entra, vezes a velocidade que entra em Z. Tem alguma velocidade entrando em Z? Não, só está em X.
Então, esse termo aqui da direita, ele é nulo. Então, FRZ vai ser o M ponto, que é 14, o V2, que é 20. Seno de 30 é meio, tá? Então, vai ficar 10 vezes 14, dá 140 newtons. E o sentido que a gente adotou está correto. Beleza? Se a gente quisesse achar a força resultante, pessoal, aí vem lá da mecânica de sólidos, né? Você faz a força resultante como o quadrado das componentes. Ficaria a raiz de menos 2060,5 ao quadrado mais 140 ao quadrado. E aqui daria a força resultante, tá? Mas assim, como em x é muito maior que em z, vai dar aproximadamente 2060, né? Ó. Perdão, deu até 2059, mas tudo bem, né? Eu acabei escrevendo errado. Então, esse termo aqui é ao quadrado, mais 140 ao quadrado, e a gente tira a raiz, vai dar 2064,2. Então, essa seria a força resultante, em termos de módulo ali, no nosso cotovelo redutor. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou pedir um trabalhinho para vocês ligado a essa área e até a próxima aula. Tchau, tchau.